quero iniciar hoje, sabendo que esse mês de setembro é o mês Setembro Amarelo, não é isso? Onde há uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E eu quero iniciar com um assunto que acaba, se não bem tratado, acaba culminando com esse momento mais difícil na vida da pessoa, quando a vida perde o sentido. Eu quero iniciar hoje conversando com vocês sobre como vencer a ansiedade. Abra a Santa Palavra de Deus comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Leremos do verso 6 ao verso 9. Leia comigo, por favor, acompanhe comigo a leitura. Se você não trouxe Bíblia, só acompanhe, ok? Filipenses capítulo 4, verso 9. Assim está escrito. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Falar de ansiedade é falar de cada um de nós, né? Eu queria, antes de iniciar, perguntar o seguinte: qual foi a última vez que você viu um ansioso? Eu imagino que tenha sido quando você estava se arrumando e olhou no espelho. O fato é que estima-se que 50%, pelo menos, dos casos que passam pelos hospitais são pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade. E isso é necessário que seja tratado, obviamente. Há um tipo de transtorno de ansiedade que carece de uma atenção especial por parte do médico, e nós estaremos tratando aqui daquilo que a Bíblia fala sobre ansiedade, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a ansiedade ela é democrática. O que significa isso? Que a ansiedade ela não escolhe faixa etária, que a ansiedade não escolhe classe social, que a ansiedade não escolhe se a pessoa é mais culta ou menos culta. O fato é que nós estamos vivendo um momento, eu creio que vocês vão concordar comigo, que não apenas os adultos estão ansiosos. Há um índice crescente de ansiedade no meio das crianças, e isso precisa ser levado em conta, irmãos. Talvez seja até por conta do tipo de desenho que se produz hoje, né, com muita violência, com sexualidade, com muita feitiçaria. Eu acho que isso acaba impactando muito na vida da criança, né? Há um índice crescente também de ansiedade nos adolescentes, o que é natural nessa fase da vida, em alguns momentos, a pessoa ser tomada por algumas preocupações, mas precisa ser tratada à luz da palavra de Deus. O adolescente às vezes se preocupa, né, o que vai ser da vida dele, está chegando o Enem, e aí há uma cobrança por parte da família, né, tem que passar na prova, enfim. Quando chega a jovem, já é uma outra cabeça, em que ele começa agora a pensar com quem eu vou casar. E como eu vou sustentar a minha família. Como é que vai ser? Será que o curso que eu fiz, será que eu vou conseguir emprego? Ou alguns que terminaram o curso superior, ou o curso técnico que seja, eles começam a dizer, bom, acabei o curso e agora? Não tem emprego para mim.
não tem mercado de trabalho para mim. Também, se você olhar, por exemplo, as famílias, você vai ver que há uma preocupação muito grande, porque você cuidar de filhos hoje é muito caro. É muito caro. Razão pela qual, no Brasil, as famílias estão optando, né, por terem poucos filhos. Enfim, o que eu quero dizer a vocês é que a ansiedade atinge todas as faixas etárias. Às vezes a pessoa mais idosa, o medo de ficar sozinho, enfim. E aquilo que vai acontecer com os netos, com os bisnetos, como é que vai ser o futuro. Mas eu preciso conversar com você que tratar a ansiedade não é simplesmente você ir à farmácia, comprar um ansiolítico e achar que o problema está resolvido. Toda noite você chapa 1, 2 comprimidos na cabeça e vai deitar, né, igual um anjinho. Você simplesmente está tratando o sintoma, a consequência. É necessário você tratar a causa. Qual é a causa da ansiedade? E o apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta aos Filipenses, que é chamada a carta da alegria, né? A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Nessa carta, Paulo vai falar muitas vezes, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele enfatiza a alegria. E Paulo vai tratar, desde o primeiro capítulo, algumas circunstâncias que podem gerar ansiedade. Como, por exemplo, no primeiro capítulo, ele vai mostrar que circunstâncias difíceis poderiam até ter gerado ansiedade nele. Mas ele vai escrever esta carta dizendo, as coisas que me aconteceram, todas elas contribuíram para um maior progresso do Evangelho. Está vendo como Paulo encara as circunstâncias adversas? Porque Paulo estava preso. Ele teria todos os motivos do mundo para estar angustiado, amargurado, ansioso. Ele não desejava estar preso, ele queria estar trabalhando, ele queria estar evangelizando, ele queria estar visitando as igrejas ou plantando novas igrejas, mas ele estava preso. Mas mesmo diante dessas circunstâncias adversas, ele escreve dizendo, porque todas as coisas contribuíram para o maior progresso do Evangelho. Sabe o que isso significa, irmãos? A certeza que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. Circunstâncias adversas podem fugir ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus. Deus continua controlando todas as coisas. Ele está sentado no trono, reinando soberanamente. No capítulo 2, Paulo vai tratar de um assunto que apesar da igreja de Filipos ser uma igreja muito saudável, uma igreja vigorosa, mas era uma igreja que tinha um tipo de problema, crentes brigando. Inclusive, haviam duas irmãs muito operosas, que trabalhavam, né, de forma muito especial, mas elas estavam se bicando e o negócio estava feio. E Paulo chega a dizer, eu rogo a Síntica e a Evódia que sintam o mesmo no Senhor. Isso é, vamos parar com essa briga, gente. Se homem quando briga já é difícil, você imagina bem mulher. Brincadeira à parte, queridas, por favor. O fato é, meus amados irmãos, é que essas coisas, nós temos diferenças. Nós precisamos aprender uma coisa. Eu vou falhar com você. E você vai falhar comigo. Por isso a Bíblia diz que nós devemos conviver, não apenas conviver em amor, mas suportai-vos em amor. É necessário que nós cultivemos o amor e saibamos perdoar, porque nós também, um dia, em um momento, haveremos de necessitar do perdão também do irmão. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar que alguns crentes estavam muito voltados para as coisas desta vida, para as coisas terrenas. Eu lembro a vocês que na década de 50, não é a minha década, mas já me falaram dela, que se consumia muito menos do que se consome hoje, né? Aquilo que era luxo na década de 50, hoje é material de suma importância e necessidade. Você não consegue ficar sem, né?
Nós, na verdade, nós somos uma sociedade que cresceu muito em consumismo. E quando você imagina isso, muitos são impulsionados a comprar o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Eu quero dizer a vocês que estar ansioso é estar crucificado entre dois ladrões. Vou explicar. O primeiro ladrão é o ladrão chamado passado. E o segundo ladrão é o ladrão chamado futuro. O ladrão do passado é o remorso. E o ladrão do futuro é a preocupação. Sabe quando alguma coisa aconteceu com você e aquilo não sai da sua cabeça e te atormenta o passado, de situações que você viveu, de opressões que você viveu, de momentos difíceis que te atormentaram, que você viveu e te atormentam até hoje. Então é necessário você compreender aquilo que Paulo fala nesse capítulo 3. Ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. É assim que você trata esse ladrão chamado passado. E é importante que nós compreendamos que se o apóstolo Paulo fosse viver do remorso do passado, fosse trazer as memórias do passado, Paulo foi um assassino. As mãos de Paulo estavam sujas de sangue. Foi pelas mãos de Paulo que Estevão foi levado e Estevão foi morto e as vestes de Estevão caíram aos pés de Paulo. Paulo poderia viver eternamente com esse passado atormentando ele, mas ele entendeu que o perdão de Deus era maior do que o pecado do seu passado. E é importante você compreender, se você não deixar o passado para trás, isso vai te atormentar para o resto da vida. E você jamais vai conseguir servir a Deus como você deveria servir. É necessário nós fazermos uma faxina no nosso passado. Deixe o passado no passado, para que o passado não seja um fantasma para atormentar o seu presente. Outro ladrão, falei do ladrão passado, vamos falar do ladrão, o outro ladrão. A ansiedade está crucificada entre esses dois ladrões: passado, remorso; futuro, preocupação. O próprio nome já diz tudo, gente. O que é preocupação? O nome está dizendo, é preocupar. Isto é, você ocupa o seu HD com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que tem a possibilidade de acontecer. Sabe que foi feito um estudo a nível mundial, em que 70% das coisas que nos preocupam não acontecem. 70% das coisas que tomam conta do nosso coração, que angustiam a nossa alma, que nos levam a ficar ansiosos, 70% não acontece. Isto é, nós simplesmente preocupamos a nossa mente com aquilo que pode ser que aconteça, ou está por acontecer. Confie no Senhor. Esse outro ladrão é terrível também. Eu quero dizer a você que esta palavra ansiedade, ela tem como raiz, a raiz no grego, está falando de divisão. A palavra ansiedade está ligada a um estrangulamento, como se pudesse puxar duas partes, sabe? E estrangulá-las e dilacerá-las. Isso é ansiedade. A ansiedade é quando você não consegue firmar o pensamento e o pensamento não está denso, não está concluso em uma coisa só, ele está um pensamento dividido. Isso é ansiedade. E eu lembro que um grande homem de Deus, na verdade esse homem, ele leu a Bíblia, se não me falha a memória, é o recorde de quem mais leu a Bíblia. Ele leu a Bíblia 50 vezes, ele leu de joelhos. Chama-se George Miller.
E George Miller, ele diz assim, o começo da ansiedade é o fim da fé. Então, é importante nós compreendermos aquilo que o apóstolo Paulo escreve e nós lemos. Verso 6 diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Perceba que Paulo não está dizendo, não é um conselho, não é uma sugestão, Paulo está sendo imperativo. Igreja, não andem ansiosos. É imperativo, não é conselho, não é a possibilidade, não é alguma coisa que você tenha a opção de andar diferente. Não, ele está dizendo, igreja, não andem ansiosos por coisa alguma. Alguém pode dizer, não, pastor, você não sabe o que é que eu estou vivendo. A expectativa do que eu estou vivendo carece que eu fique ansioso. Não. Ele disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. Isto é, nada pode levar você, como crente do Senhor Jesus Cristo, a estar ansioso. E aí, eu lembro a você, o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim, sabemos, temos a certeza, convicção, experiência própria, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha a certeza que Paulo vai escrever aos Romanos. Sabemos, gente, nós temos uma certeza, tudo o que acontecer com a gente, coisa boa e coisa ruim, na verdade, essas coisas se entrelaçam e elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, o bem dos que contribuir para o bem dos que amam a Deus, vou apenas dar uma palhinha nesse sentido, nesse versículo, que ele é usado equivocadamente muitas vezes, porque as pessoas imaginam que todas as coisas contribuem para o bem, significa que tudo um dia vai contribuir e vai dar tudo certo, né? Final feliz, the end, acabou. Final feliz para todo mundo. Não, não é isso que o texto está dizendo, não. Texto deve ser conhecido à luz do quê, gente? Do contexto, certo? Texto tem que estar inserido dentro do contexto. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, dizendo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. O bem dos que amam a Deus ali é serem transformados à imagem de Cristo. Então, coisas boas e coisas ruins vão acontecer conosco, com um objetivo, nos transformar à imagem de Cristo. E aqui eu quero dizer-lhes que nós podemos estar seguros, tem que ter essa certeza, sabemos, eu tenho plena convicção, que tanto coisas boas quanto coisas ruins podem me acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que após entregarmos a nossa vida a Ele, pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo, após sermos regenerados, assim o fizermos, Ele não disse que os nossos problemas acabaram. Ao contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele preparou a igreja para aquilo que nós deveríamos enfrentar. E ainda o Senhor Jesus, Ele vai dizer algo sobre a ansiedade, que é fundamental para nós como crentes. O Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que havereis de comer, ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo, nem que haveis de vestir, mais é a vida do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí ele diz assim, olha, observai as aves dos céus. Se a ansiedade estiver querendo tomar conta do seu coração, olhe para o céu, observe as aves. Elas não semeiam, elas não têm celeiro. E a Bíblia diz que Deus as sustenta. Elas não se preocupam com nada. Você nunca viu, lá perto de casa tem sempre um bem-te-vi, uma família, não sei. Então, eu nunca vi um bem-te-vi que todo dia ele está lá, bem-te-vi. Eu nunca vi ele dizer, bem-te-vi. Não, ele sempre estava preocupado com o que ele haveria de comer. Nada, porque Deus o sustenta. Jesus ainda disse assim, olhai para os lírios do campo, não semeiam, não fiam.
nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus cuida das aves dos céus, se Deus veste a erva do campo, da maneira como veste, quanto mais valeis vós do que as aves dos céus, e a erva do campo, que hoje está ali, mas logo é lançada no fogo. Nós valemos mais do que isso, irmãos. Você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Você tem valor diante de Deus. Deus não vai pegar você, salvou você, o Filho dele morreu na cruz por você, regenerou o seu coração, para deixar você à deriva da própria sorte. Não, em absoluto. Se tem uma coisa que Deus tem ciúme dos seus. Deus tem ciúme de nós. Nada acontece conosco sem a autorização, a permissão e a vontade do Deus eterno. Jesus disse mais: qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua vida? Você imagina que um côvado é a medida do cotovelo até a mão, aproximadamente 45 centímetros. Um côvado não chega a meio metro, né? E aí Jesus está dizendo assim, olha, a ansiedade de vocês não pode acrescentar nenhum côvado à vossa jornada, ao curso da vossa vida. Ora, se na nossa ansiedade não vai acrescentar nada, para que você anda ansioso? Ansiedade não vai mudar a circunstância. Mas Deus quer tratar o seu coração nesta noite, eu creio disso. Eu creio que há pessoas aqui que precisam de serem tratadas por Deus. E eu torno a dizer que o verso 6 diz assim, não andeis ansiosos. Ele não está falando de não fique ansioso, porque em determinados momentos nós ficamos ansiosos. Mas andar ansioso é diferente, né? Tem que se fazer uma distinção. Você pode, em um dado momento, ficar ansioso, mas isso não pode ser uma constante, uma vida de ansiedade. Não pode ser assim. Não andeis ansiosos. E 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu posso lançar a minha ansiedade sobre ele? A certeza que ele cuida de mim. A certeza que eu tenho que a minha vida não está à deriva, que ele está no controle absoluto de tudo, até as coisas mais adversas, até as coisas mais impróprias, até as coisas mais absurdas, que podem vir nos acontecer, mas a nossa vida está segura, então eu posso lançar. E lançar aqui é, tira das suas costas e coloca sobre ele. Se você está pesado, está andando com peso nas costas, você imagina, qual é a ordem aqui que Pedro está dando? Lança sobre ele, isso é, tira esse peso que está dificultando a sua caminhada e lança sobre ele. A partir do momento, filho, aí você vai começar a correr. Você imagina, irmãos, se o apóstolo Paulo, estando preso em Roma, tivesse lá se lamentando, ansioso, né? Chamando um dos que estavam ali próximo a ele, a igreja que estava servindo, dizendo assim, gente, vai alguém na farmácia aí, compra um ansiolítico para mim, que eu não estou conseguindo dormir à noite. Lembra-se quando Pedro estava na prisão? A Bíblia diz que foi colocado 2 soldados, um de cada lado dele, algemado. O anjo, quando entrou na prisão para tirar Pedro de lá, ele precisou acordar Pedro. Você pensou que Pedro ia perder a noite de sono? O anjo tem que acordar, balançou, sacudiu Pedro. Pedro, acorda, filho. Vamos, está na hora de sair. Você imagina que... lembra-se quando o profeta Eliseu estava junto de Geazi, em Dotã? E o exército inimigo cerca Dotã. Geazi acorda primeiro, olha, e ele vê a cidade toda cercada. E ele volta-se para dentro e diz, homem de Deus, a cidade está cercada. E ele sai e olha e diz, Senhor, eu peço-te que abra os olhos dele para que veja o que eu estou vendo, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. O seu Deus é maior do que qualquer inimigo que se levante. O seu Deus é maior do que qualquer adversidade que se levante.
Nada põe medo no nosso Deus. Ele é o Deus da vitória, irmãos queridos. Se Ele permitiu algum problema, se Ele permitiu passarmos por alguma situação, de alguma maneira, o objetivo dele é transformar-nos à imagem de Cristo. E a maneira como nós enxergamos os problemas acaba fazendo com que a maneira como nós vamos lidar com eles, né? Vocês se lembram quando o povo de Israel entrou, mandavam 12 espias para espiar a terra? Eles olharam a terra, voltaram, 10 voltaram dizendo assim: a terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas é cheia de gigante. E outros 2 disseram: o Senhor disse que Ele vai nos entregar todos nas nossas mãos. Você sabe qual é o grande problema? Você conhece a história do copo meio vazio e meio cheio? Depende muito de quem olha, né? Eu me lembro, vou contar uma historinha para vocês, fazendo uma ilustração, de um vendedor de sapato e uma indústria que queria montar. Ele era um excelente vendedor e a indústria mandou ele para a África. E mandou ele para a África mandou 2 para a África. E o primeiro voltou dizendo assim: olha, desiste de montar fábrica na África, porque lá onde nós fomos, todo mundo só anda descalço, então esquece. E aí ouviu-se o segundo e disse: e você, o que você acha? Não, tem que montar uma fábrica rápido na África, porque lá ninguém tem sapato, nós vamos vender para todo mundo. A questão é como é que você enxerga o problema. Quando você olha para o problema, achando que o problema é maior do que o seu Deus, aí você pode estar atemorizado e, quem sabe, até recuar, dar marcha ré e achar e desistir daquilo. Mas devemos compreender que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E aqui eu quero conversar com vocês, porque Paulo, nesse texto que lemos, ele oferece 3 remédios eficazes para tratar a ansiedade. 3 remédios eficazes para combater a ansiedade. Acompanha comigo no texto que lemos. O primeiro remédio que Paulo vai mostrar, a maneira como tratar a ansiedade, está no verso 6, na parte B, que diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. De que maneira nós devemos nos portar? Paulo está dizendo assim: não andeis ansiosos, por coisa alguma. Antes, vocês devem apresentar as vossas petições, em oração, em súplica e em ações de graças. Percebe algo maravilhoso? Eu quero conversar com vocês, porque o verso 6 fala a forma correta de orar. No verso 8, ele fala que nós devemos pensar corretamente. E o verso 9 que diz que nós devemos agir corretamente. Então, 3 remédios eficazes para combater a ansiedade. Primeiro, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Terceiro, agir corretamente. Vamos a eles. O primeiro eu já disse. Paulo vai dizer assim: gente, antes, isso é, ao invés de você ficar ansioso, o que você deve fazer? Coloque os seus joelhos no chão, ore a Deus. Sejam conhecidas as vossas petições. Sabe aquela coisa do crente achar assim: Deus sabe o que eu estou passando? Não, Deus sabe, mas ele é filho, você é filho, e Ele quer ouvir a voz do filho. Tem coisa mais maravilhosa do que ouvir a voz de um filho? Tem? É maravilhoso, não é? Quem é pai e mãe aqui sabe disso. É bom ouvir a voz do filho, né? O filho pode até estar precisando de uma coisa, mas bom é quando o filho diz: pai, quando os meninos eram pequenos, pai, que
melodia para os nossos ouvidos, né? Você imagina o Pai Celestial? A Bíblia diz, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Deus quer ouvir a sua voz dizendo, Pai, Pai. E aqui, esta expressão usada por Paulo, sejam conhecidas as vossas petições. Primeira coisa, os vossos pedidos sejam apresentados a Deus. De que maneira os pedidos devem ser apresentados a Deus? De 3 maneiras. Primeira, em orações. Segunda, em súplicas. Terceira, em ações de graças. A palavra oração aqui, a palavra grega que Paulo usou aqui para escrever essa carta em oração, é a mesma palavra para adoração. Então, quando ele diz, sejam conhecidos os vossos pedidos, sejam conhecidas as vossas petições em oração, ele está dizendo, adore. Primeira coisa, adore, confie, adore. Como eu começo a minha oração? Adorando, dizendo, Senhor, Tu és poderoso. Tu és o mesmo Deus que abriste o mar vermelho. Tu és o Deus que enviaste cordonizes quando o povo estava caminhando no deserto. Tu és o Deus que enviaste o maná e caiu do céu, e o teu povo foi alimentado. Tu és o mesmo Deus. Isaías capítulo 40 diz quem é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele recolhe todas as águas do planeta na concha da sua mão. A Bíblia diz que Ele pesa os montes em balanças de precisão. A Bíblia também diz que todas as nações da terra é menos que uma gota num balde. Esse é o seu Deus, irmão. Então, quando você ora adorando, dizendo, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, o Deus que abriu o ventre de Ana, o Deus que abriu o ventre de Sara, já idosa, esse é o meu Deus. O Deus que cuida de nós, o Deus que não conhece empecilhos, o Deus que operou todas as coisas e criou tudo pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o seu Deus. Então, primeira coisa primeiro remédio, sejam conhecidas as vossas petições. De que maneira? Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo quem é o nosso Deus. A segunda maneira, súplicas. A súplica é diferente de uma oração comum. A súplica é quando eu digo, Deus, eu não aguento mais. Isso é súplica. A súplica, ela expressa exatamente um coração que está amargurado e ele está em lágrimas e ele se derrama diante de Deus. Então, primeiro, eu faço conhecidas as minhas petições adorando. Depois, eu choro, eu me debulho diante dEle, eu me derramo diante dEle. Em meio à adoração, eu digo, eu preciso da Tua bênção. Eu preciso do Senhor na minha vida. Sem o Senhor nada vai acontecer, Deus. As coisas estão indo e aparentemente fugiram ao meu controle, mas não fugiram ao Teu controle. Oh, amados irmãos, a primeira coisa é, quando você ora adorando a Deus, você o adora por quem Ele é. Mas quando você suplica em lágrimas, você ora ao seu Pai. E quando você dá graças por aquilo que Ele faz. Então eu adoro por quem Ele é. Eu me dirijo a Ele por ser o meu Pai. E eu dou graças porque eu sei que Ele faz. E que nada escapa ao seu domínio. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é grandioso. E aí eu lembro a vocês que está escrito em Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que maravilha sabermos que os ouvidos do nosso Deus não estão agravados, nem as mãos do nosso Deus estão encolhidas para que nos abençoe, irmãos. Então podemos orar,
adorando ao Senhor, suplicando ao Senhor e dando graças a Deus pela grandiosidade do seu poder. É assim que nós devemos orar. Então, o primeiro remédio para combater a ansiedade é a oração. Não é remédio, mas é uma coisa que nós devemos nos policiar. E eu vou falar de uma coisa que Val lá em casa sempre diz: cuidado com cortisona. É você ouvir essas notícias dos dias de hoje, né? Aquilo oprime a gente, né? Deixa a gente ansioso, né? Cortisol, né? É isso aí, cortisol. Segundo remédio para combater a ansiedade, qual é? Primeiro é: sejam conhecidas as vossas petições através da adoração, através da oração, da súplica, da lágrima e através de ações de graças. Segundo remédio, qual é, queridos? Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Primeira coisa é orar corretamente. Segunda coisa, pensar corretamente. Ora, para eu pensar corretamente, eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que fazer devocional. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que encher o meu coração da palavra de Deus. Porque se eu não encho o meu coração da palavra de Deus, acontece que, quando a adversidade vier, a minha mente está vulnerável. E a palavra de Deus é como uma cidade fortificada. A palavra de Deus é uma cidade fortificada, difícil de ser penetrada. Se o seu coração está cheio da palavra, querido, você pode ter certeza que você vai pensar corretamente. Agora, se você ocupa a sua mente com outras coisas que deveras distanciam ou afligem o seu coração, ou geram uma certa instabilidade dentro de você, então acaba por complicando. E diz a palavra de Deus, terceiro tópico, para combater a ansiedade. Então, primeiro qual é? Vamos à igreja juntos agora? Primeiro é orar corretamente. Segundo tópico para combater a ansiedade é pensar corretamente. Terceiro tópico para combater a ansiedade é agir corretamente. Isto é, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus é necessário que se traduza em atitudes. É necessário que se traduza em atitudes. Olha o que diz, então, o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então você, remédios eficazes, ora, enche a mente da palavra de Deus e você faz, você executa. Paulo está dizendo assim: o que vocês aprenderam de mim, o que vocês viram em mim, pratiquem, façam. E eu quero encerrar dizendo que esse verso 7 que eu guardei para o final, ele diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Se você usar esses 3 remédios, eu posso garantir-lhes, não pela minha palavra, mas pelo poder desta palavra, eles são extremamente eficazes. Orar corretamente, pensar corretamente, agir corretamente. E depois, qual é o resultado disso? A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra guardar aqui, no original, é como assim um sentinela que está guardando uma cidade. É como soldados que estão montando guarda em uma cidade. Então o texto sagrado diz assim: a paz de Deus, a paz que excede o entendimento. Não é a paz circunstancial, não é aquela paz onde é a paz de cemitério. Já falei da paz de cemitério? Existe uma paz que é a paz de cemitério, que é a ausência de conflito, não é? Paz de cemitério não é essa paz que vai encher o nosso coração. Você já viu, por exemplo, no cemitério,
pode estar aqui, um sujeito aqui que odiava o outro, um do lado do outro. Tranquilo. Vocês não vê ele brigando mais, né? Não tem confusão. Não tem ninguém brigando por dinheiro, não tem ninguém brigando por poder, né? Paz e cemitério não é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é a paz que não é circunstancial. É a paz que, apesar do problema, Deus enche o meu coração de paz. Quando eu oro corretamente, quando eu penso corretamente, quando eu ajo corretamente, a paz, que não é a paz circunstancial, ela enche o meu coração, ela transborda o meu coração, ela faz com que eu vença essa ansiedade. Eu me lembro que quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, que desejava matá-lo, ele então escreve dizendo assim, um dos salmos, eu, pastor Rodrigo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Davi estava no deserto, com cabanas armados, vulnerável, totalmente vulnerável, e ele escreve dizendo, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em nome de Jesus, o ansioso que está aqui, ou a ansiosa, vai repousar seguro essa noite, não vai? Em nome de Jesus, vamos sair daqui, repousando seguro como Davi. Eu tenho certeza que ninguém está aqui, o filho está te esperando ali na espreita, tentando te matar como estava o filho de Davi. Lembram-se de Jó? Jó, o homem mais rico da terra, mais rico do Oriente. De um dia para o outro ele quebrou. Enterrou todos os seus filhos. Seu corpo foi coberto de chagas. Ele raspava o pus que saía da sua pele com cacos de telha. A companhia que Jó tinha era cacos de telha. Era a companhia que ele tinha. Apenas cacos de telha. E não obstante, a esposa de Jó disse para ele, blasfema do teu Deus e morre, Jó. E ele diz, receberia nós o bem de Deus e não o mal? É esse mesmo Jó que os seus amigos, quando estiveram com ele, o acusaram de ter feito algo muito grave para aquilo acontecer com ele. Mas foi este homem que disse, o meu Deus inspira canções de louvor em noites escuras. E é esse homem que vai escrever dizendo, eu sei. É esse homem que vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e eu no meu corpo, ainda que pele e osso, eu o verei. Eu o verei. Que confiança, mesmo diante das circunstâncias mais absurdas. A paz de Deus é saber que Deus está no controle. E eu quero encerrar dizendo de um testemunho de um advogado presbiteriano, muito rico, e esse homem se converteu no ministério de Moody, e esse homem compôs um hino que nós cantamos até hoje. E esse homem teve um filho, ele casou-se com Ana, e ele teve um filho que faleceu aos 4 anos de idade. Não apenas isso, houve um incêndio em Chicago, e a grande parte da cidade foi queimada. E este homem, que era muito rico, perdeu boa parte dos seus bens com aquele fogo. E então ele resolveu ir com a sua esposa e suas 4 filhas, tirar uns dias e ficar na Europa um tempo. E ele então, indo para entrar no navio, aconteceu algo que subitamente ele não pôde entrar naquele navio, e ele mandou a sua esposa com suas 4 filhas. E elas entraram no navio,
rumo à Europa. E o doutor Spafford voltou para cumprir com algumas atividades. E aquele navio nunca chegou à Europa. No meio do caminho, o navio naufragou. E a esposa, quando chegou à Europa, ela mandou um telegrama para ele dizendo: cheguei só. Ele então, recebendo aquele telegrama, ele decide partir para encontrar-se com a sua esposa na Europa. E quando na viagem, o navio estava no meio, ele chamou o comandante do navio e disse: me mostre qual foi o local que o navio naufragou. E o comandante mostrou exatamente o local. E foi aí então que ele compôs o louvor que cantamos até hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. As canções mais belas foram produzidas com corações que estavam vivendo grandes problemas. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, que Paulo encerra esse texto dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. E é assim que nós vamos encerrar: a paz de Deus, essa paz que excede o entendimento, essa paz capaz de fazer com que o doutor Stafford escrevesse: se paz a mais doce. O hino que cantamos hoje foi fruto de lágrimas no passado. Que Deus te abençoe, que Deus te console, e que a paz de Deus, que excede o entendimento. Tem momentos que excede o nosso entendimento, né? Você perder 4 filhas e ainda escrever uma canção a Deus, essa paz excede o entendimento. É essa paz que nós precisamos cantar. É essa paz que nós precisamos experimentar. E a paz de Deus, que eu não consigo explicar porquê. Está tudo dando errado, mas Deus encheu o meu coração de paz. Que Deus te abençoe, que o nome dele seja glorificado na sua vida, e que você se aproprie desses remédios poderosíssimos para combater a ansiedade.